Saudação pessoal, mais um vídeo. O vídeo de hoje, função polinomial do segundo grau, a famosa função quadrática. E o que é uma função? Que conceito de função do segundo grau temos? A função quadrática é qualquer função dos reais nos reais, dada por uma lei de formação do estilo ax quadrado mais bx mais c. O a ele tem que ser diferente de zero. Se esse a for zero, vai ficar uma função do primeiro grau, ó, bx mais c. Então, a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Identificação do coeficiente da função quadrática. Quem são os coeficientes? A, b e c. Primeira função, olha para cá, primeira função. 2x quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Quem é o a, professor? O a é quem acompanha o x quadrado. No caso da primeira função, é o 2. Quem é o b, professor? O b é quem acompanha o x sozinho. No caso, o x que não está ao quadrado, que está a primeira, menos 3. Quem é o c? É o que não tem letra com ele. Ou seja, o 5 mais 5. Na segunda função, que é a segundazinha aqui, ó, tá aqui, ó. Quem vai ser o a? O 8, que acompanha o x quadrado. Quem vai ser o b? O 4, que acompanha o x à primeira, e o c, menos 4, que está sozinho. Não importa a ordem. O que vale é quem acompanha o x quadrado, x à primeira, e quem não acompanha o x. Tranquilo? Então vamos que vamos. Gráfico da função. O gráfico da função do segundo grau é uma curva chamada de parábola. Ela pode estar com uma concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Então dá um sorriso aí. Concavidade voltada para cima. Se tu está positivo, ela está voltada para cima. Fica triste. Concavidade voltada para baixo. Se está negativo, concavidade voltada para baixo. Vamos já lembrar do que eu estou falando. Então, quem são as raízes da função do segundo grau? As raízes, para determinar essas raízes, que são os zeros da função, basta calcular o valor de x, que tem imagem em zero. Ou seja, pegamos a equação e resolvemos utilizando a formulazinha de Bhaskara. Podemos estabelecer uma relação entre o discriminante delta e a intersecção da parábola com o eixo x. Vem comigo. Se o delta for maior do que zero, se tiver positivo, ela vai tocar duas vezes no eixo x. Ó. Uma, duas. Se ele for igual a zero, uma única vez. Se ele for menor do que zero, nenhuma vez. Por quê? Delta maior do que zero, a função tem duas raízes reais. E a parábola vai intersectar em dois pontos. Então, ela vai interceptar em dois pontos. Quando o delta for igual a zero, ela tem duas raízes, mas essas raízes são iguais. Então, estão no mesmo ponto, estão em um único ponto. E quando for menor do que zero, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, ela não tem raiz, ela não intercepta o eixo x. Essas parábolas que estão voltadas para baixo é porque tem a relação do a também. Quando elas estão voltadas para baixo, o a é negativo. E as que estão voltadas para cima, o a é positivo. Então, ó, a positivo, delta maior do que zero, 2 pontos voltados para cima. A negativo, delta maior do que zero, 2 pontos voltados para baixo. A positivo e delta igual a zero, 1 ponto voltado para cima. A negativo e delta igual a zero, 1 ponto voltado para baixo. A positivo e delta menor do que zero, voltada para cima, nenhum ponto. A positivo, A negativo e delta menor do que zero, voltada para baixo, nenhum ponto. Vamos que vamos. Crescimento e decrescimento. Quando o A ele for maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. E quando ele for menor do que zero, essa concavidade vai ser voltada para baixo. Ou seja, quando A for positivo, ela está crescendo, crescendo. Quando for voltada para baixo, for negativo, ela está decrescendo. Tranquilo? Vem comigo. A maior do que zero, feliz, positivo, voltada para cima. A menor do que zero, triste, negativo, voltada para baixo. O estudo do sinal. O que é o sinal? O sinal são esses carazinhos, essas raízes. Ó. Então, positiva, voltada para cima, duas raízes, delta maior do que zero. Não vamos se prender muito a esses detalhes não, certo? Vem comigo. O que é o verso da parábola? O verso da parábola é esse pontinho aqui, ó, que quando ela está voltada para baixo, é chamado de ponto máximo.
Quando ela está voltada para cima, é chamado de ponto mínimo. E esse vértice, comparando ele ao plano cartesiano, eu tenho uma coordenada, o x do vértice e o y do vértice. Nessa parábola, o x do vértice é 2, o y do vértice é 4. Coordenada do vértice dessa parábola, 2 e 4. Quem são as raízes? O 0, passa na origem, e o 4. Tranquilo? Vem comigo. Para determinar os vértices da parábola, existem duas possibilidades para o x do vértice. Você pode pegar as raízes x1 mais x2 dividido por 2 ou usar a formulazinha. X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Então, coordenada do vértice, x do vértice e y do vértice. Vem comigo. Outro ponto importante da parábola é o ponto de interseção da função no eixo y. Quem é esse ponto? Esse pontinho aqui, gente, é o valor do c. Ó. Esse cara aqui sempre é o valor do c. Se aqui for 2, corta no 2. Se aqui for 5, corta no 5. Se aqui for menos 3, corta lá no menos 3. E assim vai. É bem tranquilo, bem simples. Certo? Vem comigo. Máximo e mínimo. Como eu já falei de início, quando a for maior do que 0, o que vai acontecer? A parábola vai ser voltada para cima. Então, eu vou conseguir o mínimo dessa função. Quando a for menor do que 0, a parábola é voltada para baixo. Vou encontrar o máximo. Então, a maior do que 0, voltada para cima, o mínimo é o y do vértice. A menor do que 0, voltada para baixo, o máximo é o y do vértice. Situações que podem acontecer. Venda de produto, tempo, quantidade. Máximo de produto, y do vértice. Tempo para atingir o máximo, x do vértice. E assim vai. Tranquilo? Então, essa aula é uma aula para auxiliar mais ainda no estudo de função quadrática. E eu espero que agora vocês consigam fazer o exercício. Voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem voltar. E até a próxima aula, se Deus quiser.